Então, irmãos, vamos ler a palavra de Deus hoje. Estou mudando, hein? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2. E vamos ler hoje dois versos 18 e 19. Colossenses 2, 18 e 19. Então você tem que ler isso aqui revela muitas coisas que acontecem nos dias de hoje. Então vamos ler Colossenses 2, né? Olha eu falando Gálatas, versos 18 e 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Olha quanta coisa tem aqui. Baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então vamos àquela perguntinha. O que aconteceu com a igreja dos Colossenses? 4 falsas doutrinas, entrou lá. E o que acontece quando numa igreja entra falsas doutrinas? Primeiro, o povo vai ser direcionado por um caminho errado. E geralmente a falsa doutrina, ela traz escravidão para o povo. E outra coisa, cria um véu, cria um empecilho na mente das pessoas, para que elas entendam o evangelho da graça de Deus. Então a falsa doutrina é uma coisa que mina a igreja, confunde as pessoas, escravizam as pessoas, cria um véu na mente das pessoas que as impossibilita de enxergar com clareza que o que Cristo fez na cruz é a coisa mais gloriosa que existe. Por isso que você vê gente acreditando em água, acreditando em sal grosso, passando dentro de uma igreja nesses dias de hoje com um monte de porta, a pessoa está passando por dentro de umas portas. Portas de quê? Para chegar onde? Que não existe. É por isso que você vê na igreja o povo sendo corrompido e explorado, porque a falsa doutrina está lá. Então entrou 4 falsas doutrinas na igreja dos Colossenses. Quais são? Primeira, o asceticismo. O que é o asceticismo? Vamos começar de trás para frente. Sempre eu estou devendo alguma coisa para Deus. E tem que pagar alguma coisa para Deus, fazer coisas para Deus. Deus é um Deus da barganha, que parece me beneficiar, me abençoar, fazer qualquer coisa para mim. Primeiro ele tem interesse que eu dê coisas para ele. Aí vem esses ensinamentos todos, dá o melhor que você tem, dá o seu tudo, dá o seu dízimo, dá o seu sacrifício, você tem que pagar preço, você tem... Aí Deus, ele é um Deus que vai avaliar o que você fez, e na medida do teu mérito, ele vai te abençoar, fazer alguma coisa a seu favor, mas primeiro você tem que fazer por ele. É o Deus da barganha, ele está muito interessado em quanto dinheiro a pessoa dá, para ele abençoar financeiramente alguém. Primeiro a pessoa tem que dar muito dinheiro para ele. Eu estou falando de uma forma bem simples, né? E aí ele vai avaliar e vai restituir um pouquinho mais do que a pessoa deu. Quem não tem nada para dar está debaixo de maldição, porque não tem nada para dar, Deus não vai gostar muito. E o que ocasiona isso na mente das pessoas? É a doutrina do sofrimento, pois elas recebem um peso enorme, traz sofrimento para elas, elas não têm condições de cumprir tudo aquilo. Elas ficam cativas e refém de um sistema religioso cheio de cobrança, né? E aí vem aquele monte de proibições, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Enche a pessoa de proibição. E dão um monte de obrigações, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se não se encaixar essas coisas, aí vem as maldições, você vai estar debaixo de maldição, você vai perder a salvação, você é um desigrejado, você é um desviado. Enche a pessoa de condenação. Eu estava ouvindo pela internet um comentário que a maior igreja do Brasil são as igrejas do que eles falam que é desigrejado. São aqueles que pararam de frequentar a igreja. Aí você vai ver o motivo que eles pararam, foram explorados, foram enganados,
deram um monte de coisa para a igreja que era para Jesus, só que não era para Jesus, era para o líder. E ficaram tão decepcionados. Tem uma igreja decepcionada que não frequenta mais lugar nenhum, que passou por tudo isso que nós estamos dizendo, não quer mais saber de igreja, porque eles pensavam que igreja era uma coisa. Chegaram lá, descobriram no decorrer dos anos que não eram nada daquilo e se decepcionaram. Mas não aprenderam o evangelho da graça de Deus, não aprenderam nada do evangelho da graça de Deus. Vocês estão entendendo? Isso é o asceticismo. O asceticismo aprisiona a mente das pessoas, põe fardos pesados, condenam ela em qualquer coisa. Se não tiver de acordo com o líder, eles vão ser condenados pela boca do próprio líder. Está claro isso? Que outra coisa entrou na igreja? Como nós vamos falar do asceticismo, do gnosticismo hoje, vamos para a terceira. O misticismo. O que é o misticismo? Você vai num culto que se diz evangélico e você encontra um pouquinho de tudo, um pouquinho de macumba, de espiritismo, de feitiçaria, de catolicismo e um pouquinho em nome do Senhor Jesus. Jesus, né? Você sabe quem fala assim na televisão, né? Entende? Então você vai numa igreja que tem que se cultuar e adorar a Deus. Então lá eles vão te dar uma arroz ungido, uma água orada, uma terra do Rio Jordão. Eles vão te dar um óleo para você passar na casa. Eles vão te dar um lenço do suor do apóstolo. Eles vão falar para você levar uma camisa, dar um nó, põe a camisa no avesso. Olha como é uma macumba isso. Você dá um nó, leva lá e no altar o pastor vai desatar o nó da camisa e vai desatar a tua vida. Entende? Eles vão invocar demônio. Eu nunca vi na Bíblia alguém dizendo assim, manifesta demônio. Agora, eu tive um amigo, pai de santo, que eu fui lá no terreiro dele, e lá eles invocavam o nome dos demônios para manifestar. Então você vê uma igreja que fala que é em nome do Senhor Jesus, invocando o diabo, manifesta diabo disso, manifesta... Parece um terreiro de macumba. Não existe invocação de demônio no evangelho, mas eles praticam isso. E é sessão de descarrego, fizeram as pessoas ficarem todas supersticiosas, não é? Chega sexta-feira forte para desmanchar a macumba. Um monte de crente que fala que é de Jesus, mas está carregado de mal. Então eles precisam ir lá num culto de uma sexta-feira descarregar o mal. Na quarta-feira é o culto do Espírito Santo. Aleluia, Espírito Santo, glória a Deus. Na quinta o Espírito sai entre o diabo e na sexta eles estão tudo assim, sai, tomando passe. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Já viram isso? Você já vê isso na televisão. E todo mundo fica assim. Isso é esse misticismo. Não é um culto puro. Não é um ensino puro, é um ensino mesclado com macumba, com espiritismo, catolicismo e um falso evangelho. Então, isso aí não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus. Isso é uma coisa distorcida. E quem está no ambiente desse é supersticioso. Muito. Sexta-feira é o dia que o diabo faz macumba. Tudo é superstição. Ele vive supersticioso, fez um barulhinho, é um demônio. A esposa que está num ambiente desse, o marido nem crente é, não vai na igreja. Se ele não quiser ir na igreja, o pastor vai falar assim, é um demônio. Ela vai começar a ver o marido endemoniado. Se os filhos não querem obedecer ela como deviam, vai falar, meus filhos não querem obedecer, olhe por isso. Não, são espíritos de desobediência que estão neles. Leva esse olhinho aqui, passa na sua casa para espantar. Vão dizer que os filhos têm demônio da desobediência. Isso é uma desgraça no meio da família, na cabeça da esposa, na cabeça do marido. Isso não existe. Mas eles introduziram essas coisas terríveis na igreja. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E qual outra coisa? Entrou lá o judaísmo também. Levar a pessoa e prendê-la na lei e prendê-la no Velho Testamento. Então eu já falei 5.000 vezes isso. Vou falar de novo. A velha aliança acabou na cruz. A lei que Deus deu para Moisés, para o povo judeu, todos aqueles rituais da lei, os sacerdotes, os animais sacrificados, aquele sangue derramado, aqueles símbolos judaicos, as festas judaicas, tudo aquilo era uma religião para os judeus, é judaísmo. Tudo aquilo, quando Cristo vem, ele cumpre tudo que a lei pedia,
que o homem não conseguia cumprir, ele cumpriu aquilo na cruz. Ele foi o único ser humano em forma de homem que conseguiu cumprir a lei. E quando ele vai para a cruz, ele morre lá, ele põe um fim, todo aquele sistema judaico, o judaísmo acabou na cruz. Todas aquelas festas que eles faziam, aqueles símbolos, a forma de Deus agir baseado na lei, tudo isso acabou na cruz. Depois da cruz, começa-se a nova aliança no sangue de Jesus, começa o evangelho da graça de Deus. Agora, o que eu encontro na lei? Eu encontro na lei condenação, cobrança. Eu encontro na lei, quando a pessoa desobedecia, uma avalanche de maldições. Você vê que quando o povo desobedecia, o próprio Deus levantava, os estrangeiros vinham, derrotavam eles, levavam eles todos presos. Se você for ver na lei, o tempo todo eles viviam em guerra contra os inimigos. Uma hora eles venciam, quando eles desobedeciam, eles perdiam. Uma hora eles venciam tudo, outra hora eles eram derrotados. Na velha aliança, toda hora tem um inimigo lutando, combatendo, querendo destruir a nação deles, e eles têm que lutar, né? E guerra, e matança, guerra, guerra, guerra. É assim a velha aliança. Por isso que as pessoas, estou em guerra contra o mal. Eles vivem em guerra porque eles trazem a mentalidade da velha aliança. Eles não sabem que na nova aliança eu me reconciliei com Deus. Eu fui justificado, estou em paz com Deus, eu não estou mais em guerra. O inimigo foi aniquilado e destruído na cruz. Eu fui resgatado do império das trevas. Eu vivo em paz com Deus, é totalmente diferente. Então, sempre quando a igreja traz o Velho Testamento e quer implantar isso como doutrina na nova aliança, eles põem o povo em escravidão, em cativeiro, e eles se afastam da graça de Deus, porque eles trazem aquilo que Deus pôs um fim na cruz, eles trazem de volta, e eles não entram no evangelho, eles não passam pela cruz. Tudo que eles pregam e ensinam é tudo antes da cruz. Então, o fim da lei é Cristo, Romanos 10:4. Paulo que falou isso. Paulo era judeu, nasceu debaixo do judaísmo, ele era judeu, ele era praticante de todas as leis, ele tentou destruir a igreja por ignorância, porque ele achava que aquele cristianismo queria destruir a religião deles, então ele saía para matar e prender as pessoas. Mas quando ele teve um encontro com Jesus e entendeu o evangelho, ele mesmo falou isso: o fim de tudo aquela minha religião, o fim de tudo aquilo é Cristo, para a justiça de quem? Somente daquele que acredita que o fim é Cristo. Então, a velha aliança acabou na cruz, nós vivemos num novo testamento. A mentalidade da nova aliança é uma mentalidade livre, cheia de paz, de alegria, de regozijo, salva, inteligente. Vocês entendem isso? Agora, quem está preso na velha aliança, ele está em guerra, ele está amedrontado, ele vai acreditar que Deus permite que o diabo toque na vida dele. Ele vai pegar lá Jó, já expliquei isso. Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó e tal e tal. Então Deus permite na nova aliança que o diabo vai tocar na igreja. Não vai. Na nova aliança o diabo foi despojado, né? Aniquilado, destruído. Jesus deu um jeito nele completo. E o diabo não tem nenhum poder para tocar na igreja, não tem nenhum poder para tocar num crente verdadeiro, não tem essa liberdade que nem tinha na velha aliança de tocar na igreja. A igreja é intocável. Mas quem está na velha aliança, ainda ele vê o diabo mexendo na vida dele. Deu uma dorzinha aqui, é um espírito da dor. Deu um resfriado, é o espírito. Tudo virou espírito, vocês percebem? A pessoa está com medo, é o espírito do medo. A pessoa está triste, é um espírito da tristeza. A pessoa que pegou depressão, é um demônio da depressão. A pessoa está 20 anos na igreja, está cheia de demônio, não sai da vida dela, ela não descobre que isso é coisa da natureza humana. Todo sentimento ruim que o homem tem virou espírito, é um demônio. Então tudo isso traz uma enorme escravidão na vida da pessoa.
Então você vê uma pessoa, uma igreja que está cantando que vai ter vitória, que Jesus Cristo é poderoso, que Jesus Cristo vai fazer isso, que Jesus Cristo é o homem de guerra, mas vive num cativeiro amedrontado, não vê Jesus fazer nada. Por quê? Porque não sabe que ele já fez na cruz, não entrou no Evangelho. Então, quando uma igreja está com essa mentalidade, ela está escravizada, as pessoas são tristes, cristianismo é um peso, é uma lástima, é duro ser crente, as proibições são em excessos, as obrigações mais ainda. Então, o crente fica apertado, é difícil, né? Vai criar um filho num ministério assim. Quando ele é pequenininho, você vai controlando a vida dele. Mas quando ele tiver adolescente, 14, 15 anos, ele não suporta. Ele não suporta a escravidão, ele não suporta, não quer mais vir na igreja, porque ele só ouve coisas de peso, querem matar a juventude dele, vocês estão entendendo? Ele não suporta mais, e vai embora. Por quê? Porque é tanto jugo, tanta proibição, tanto controle, tanto peso, que destrói a mentalidade dele, me destrói a mentalidade das pessoas. Quem sabe você que está me ouvindo, você que está aqui presente, que vai me ouvir lá pela internet, não vem com uma mentalidade destruída de jugo desse jeito. E a outra falsa doutrina é o que nós lemos hoje, é o gnosticismo. Vamos ler de novo. Verso 18, Colossenses 2,18. Olha lá, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, já falei isso muito aqui. O que é? Ele está dizendo, ninguém se faça árbitro contra vós outros. Então, o que é um árbitro? Vamos trabalhar nisso com calma. Numa partida de futebol, o árbitro ele é autoridade máxima. Ele adverte, dá um cartão amarelo, expulsa com o cartão vermelho. Se o técnico estiver fazendo coisa errada, ele pode expulsar o técnico com cartão vermelho. Ele para a partida a hora que ele bem entende. Ele julga, se ele achar que não foi falta, não é falta. Ele tem o domínio sobre a partida de futebol, sim ou não? O que é um árbitro na minha vida? Agora você tem que ser inteligente. É um líder, um pastor, um bispo, um apóstolo, alguém que quer ter controle sobre a minha vida. Vocês estão entendendo? Ele traz uma doutrina, às vezes coisas pessoais da cabeça dele, quer implantar isso na cabeça das pessoas e ele quer ter controle sobre a igreja. Entende? Ele quer fazer a igreja, eu vou falar assim, uma massa de manobra, pessoas as quais ficam submissas a ele vai dizer assim, eu sou ungido do Senhor. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ele vem caminho. Onde está isso? Lá na velha aliança. Não tem nada a ver. Saul, ele queria matar Davi. Um dia ele entrou na caverna e Davi entrou na caverna para fugir de Saul. Saul veio lá na caverna e Davi teve a chance de matar ele. Aí os soldados de Davi, mata ele, a chance que Deus te deu. Aí Davi falou, nunca eu vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor e matar, nunca, né? Entende? Daí vem esse negócio que qualquer pastor, qualquer bispo é ungido, é intocável. Não, não é intocável não. No Novo Testamento, na Nova Aliança, não tem esse indivíduo. Na Velha Aliança era um profeta que comandava a nação. Era um rei que comandava a nação. O ungido do Senhor era aquele que ele tinha a unção do Espírito Santo para ser rei, para ser um profeta e dava a palavra de Deus. Não tinha a palavra de Deus escrita, ele trazia a palavra de Deus. Mas na Nova Aliança não tem mais esse tipo de coisa. Por quê? Porque na Nova Aliança não tem aquele que é o cabeça é Jesus Cristo. O que controla a igreja é Jesus Cristo. O que comanda a igreja é Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado o cabeça da igreja. Não tem esse negócio de um apóstolo, um pastor, controlar a vida da igreja, controlar os pensamentos das pessoas, as pessoas terem que dar satisfação de tudo que vão fazer para ele. Não existe. Na Nova Aliança, Cristo é o cabeça, o coordenador, o administrador da igreja, e nós todos somos os seus servos.
Então ninguém tem direito na igreja de controlar, de ser um árbitro na vida de ninguém, de ditar coisas que o povo tem que obedecer. Se não obedecer, é expulso, ele é queimado na igreja, ele é discriminado, ele é castigado, é disciplinado. Você está entendendo isso? Então, na nova aliança, não existe essas coisas. Eu não posso querer controlar a tua vida como pastor. Eu entro na tua vida naquilo que você me permite entrar. Naquilo que você não me permite, eu nunca nem vou perguntar, porque eu não tenho autoridade nem direito de entrar na tua vida em assuntos que competem a você, ao seu marido, à sua família, à sua esposa e seus filhos. A não ser que você queira dividir alguma coisa. Está bem claro isso? Então, posso ouvir para lhe dar algum conselho e tentar te ajudar em alguma coisa. Mas liderança mandando e controlando na vida de todo mundo, isso é uma coisa que não existe na nova aliança. Entende? Na nova aliança existe os ministérios que Deus deu. Quer ver? Vamos ali, ó. Efésios capítulo número 4. Você está em Colossenses, volta um pouquinho. No verso 11, Efésios 4, 11. Esse capítulo fala sobre a unidade da igreja, né? Então ele fala isso aqui, ó. Efésios 4, 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Está aqui os dons ministeriais, que são dons de ensino. Quando Paulo escreveu isso aqui, a maior parte dos apóstolos do tempo dele estavam todos vivos. E os profetas também. Então ele concede esses dons, pastores, mestres, evangelistas, com qual finalidade? Para mandar na vida das pessoas? Para estabelecer um monte de regras e doutrinas que controla a vida das pessoas e quer dominar tudo aquilo que ela faça? Quer dominar a forma que ela se veste? Quer determinar se ela pode ir em certo lugar ou não? Né? Quer controlar se ela vota naquele candidato ou não. Eles querem até controlar os candidatos que as pessoas têm que votar. Eles, na sua política, porque a igreja hoje virou uma igreja politiqueira, ela está de rabo preso com a política. Essa liderança maior que está aí na televisão, todos estão aliados com partidos políticos e virou uma igreja política. Então eles querem fazer a cabeça da igreja para votar no candidato deles, pessoas deles que lá vão favorecer eles. Vocês estão entendendo? Aí eles se aliam a certo candidato maior e forçam a igreja. Olha, aquele é do diabo, esse é de Deus. Aquele é do diabo. Então eles falam que é do diabo, que é de Deus. E o povo que não pensa, ele é levado a eleger um monte de gente de dentro da igreja. Por isso que tem esse partido da Bíblia lá, que fazem coisas terríveis, que querem fazer. Você deve ter acompanhado os noticiários. Então, essas pessoas querem ditar a roupa que a pessoa veste, o lugar que ela tem que ir, em quem ela tem que votar. Isso não é igreja, isso não é liderança. Isso já virou cativeiro e escravidão. Elas não querem que as pessoas pensem. Uma coisa que o Evangelho da Graça faz é levar o crente a pensar, tem que ser inteligente, tem que analisar. Conhece o Evangelho da Graça de Deus, você vai ser um homem, uma mulher com sabedoria. Ninguém pode te dominar, o único que domina é Jesus Cristo. Então, ele levantou esses ministérios com qual finalidade? Para escravizar as pessoas? Não. Para ter controle sobre a vida das pessoas? Não. Olha lá a finalidade. Com vistas, verso 12. Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, com qual finalidade? Para que cada um seja aperfeiçoado. O que é ser aperfeiçoado? Você chega na igreja, você não conhece nada do Evangelho. Você descobriu e creu, Jesus Cristo existe, Ele é verdadeiro. Você chega ainda com uma alma destruída, um mundo emocional destruído, uma cabeça destruída. Você está com sede da verdade. Qual é a função de uma liderança? É começar a te alimentar com o Evangelho, te ensinar os passos principais, o que é Evangelho, e construindo dentro de você um conhecimento do Evangelho. Esse conhecimento, na medida que ele vai crescendo dentro de você,
Começa uma obra de dentro para fora. Ele vai mudando a tua mente. Ele vai pondo em ordem o teu mundo emocional. Às vezes as pessoas chegam na igreja com o mundo emocional destruído. Família separada, gente ferida. Aí vão pôr a mão na cabeça deles, sai demônio. Não, não é demônio, eles precisam ser reconstruídos, gente. Não entrou um diabo, não é um demônio da divisão de família. Foi a carne deles que aprontou tudo aquilo. Então eles precisam ser aperfeiçoados, precisam ser ensinados na medida que a mente vai mudando. Na medida que a mente da esposa vai mudando, ela vai vendo que o marido é importante, ela vai parar de olhar só o defeito dele. Na medida que a mente do marido vai mudando, ela vai olhar para a esposa e não vai olhar só o defeito dela, vai ver que ela tem virtude também. Começa um novo tipo de relacionamento. Quando olhava para os filhos e era só desobediente, vai conhecer a natureza humana dos filhos e vai saber que eles são assim, porque a questão da natureza humana, eles não têm de demônio. Precisa muito cuidado em falar certas coisas, em cuidar da vida deles, eles não querem obedecer. E na medida que você vai aprendendo o Evangelho, você vai sendo aperfeiçoado, o teu mundo emocional, que era terrível, começa a entrar em ódio. Por quê? Porque o Evangelho vai começar a desobstruir tua alma daqueles medos, daquela condenação, daqueles valores errados, daqueles conceitos errados, coisas que você trazia lá do papai e da mamãe que te oprimiram, vai começar a te soltar. O Evangelho da graça de Deus te cura de dentro para fora. Então a função da liderança é pegar a pessoa e começar a ensinar, trabalhar com muito respeito, não querendo controlar a cabeça dela, não querendo mandar nela, não querendo fazer dela um meio para crescer financeiramente. É trabalho, gente. E a pessoa vai sendo aperfeiçoada, ela vai crescendo, ela vai enxergando, ela vai se libertando, ele vai aprender que a família é uma coisa rica, que os filhos, tudo isso, e que a igreja tem valor. A igreja não é um lugar de manipulação, de explorar, só pedir dinheiro o tempo todo. A igreja vai ser um lugar bom de estar, de ouvir a palavra, de ser edificado, que tem alegria e a mesma liberdade ao mesmo tempo. Então quer ser aperfeiçoado, a pessoa chega na igreja, é que nem lapidar um diamante, aquela pedra bruta, começa a lapidar aqui, lapidar, daqui a pouco ele começa a mostrar aquelas faces, aquele brilho, aquela coisa linda de dentro vem para fora. Então é um ministério de ensino, é a palavra que faz esse trabalho. Quando uma pessoa que está numa igreja, só vive a vida toda fazendo campanha e crendo em coisa errada, o que ela vai ser aperfeiçoada? Ela virou que nem um católico devoto de Maria, dos santos, das imagens. Ela está assim, ela está numa perdição, numa escuridão, devota a uma cegueira. Não é aperfeiçoada em nada. Ela está lá com a macumbinha dela, aguinha, olhinho, e paninho, suorzinho do apóstolo, lencinho, chavinha da vida. Ela está nessa macumba toda, nesse feitiço todo, está morta. Agora a coisa mais linda, eu que já acompanhei, eu tive aqui na igreja no passado, pessoas que entraram aqui com depressão, com medo, gente que vieram da macumba. Eu nunca pus a mão na cabeça deles, eu só fui pregando evangelho, e muitos foram saindo de cada buraco que vocês não imaginam. Só por ouvir. A palavra faz efeito e vai soltando a pessoa por dentro. Pode ver, você que está entendendo o evangelho, não está sendo solto. Está soltando por dentro, é a coisa mais linda que existe no Evangelho. Então o que é aperfeiçoar os santos? É pegar a pessoa, ela vem toda sujinha, você começa a ensinar com o maior respeito. Não está interessado nas coisas dela, não está interessado no dízimo, no dinheiro, no que você pode se beneficiar. Não, isso que é do maligno. Você está interessado em soltar ela por dentro. Ela vai crescendo, aprendendo, vai se soltando, vai sendo aperfeiçoada. Agora, quanto tempo de aperfeiçoamento? Me desculpe, mas se a pessoa não tiver pelo menos uns 10 para 15 anos de Evangelho da Graça, ainda falta alguma coisa nela. Por isso a pregação do Evangelho da Graça é um trabalho de anos, que você vai e volta. A pessoa começa a entender um pouquinho, ela pensa que entendeu, aquele mesmo entendimento que ela tinha, daqui a um tempo você volta naquele assunto, ela, nossa, eu estava enxergando assim, olha, agora eu estou vendo a mesma coisa de uma forma diferente, e ela vai crescendo, vai entrando no mundo invisível de Deus, no mundo espiritual, de dentro para fora, o espírito dela vai sendo solto,
E isso requer trabalho. Requer trabalho. Por isso que ser pastor, querer pregar, não é... A tua vida é isso. Entende? Você não ganha nada com isso. Bom, a não ser que você comece a fazer campanha e fale que todo mundo vai ficar rico. Mas primeiro, para ficar rico, tem que dar todo o dinheiro para a igreja. Venda seu carro, sua casa, vai fazer fogueira santa, aí Deus vai fazer você ficar rico, né? E muita gente vai fazer isso mesmo. É trabalho, meus irmãos. Às vezes as pessoas não te entendem, te julgam, vai embora, né? Acha você meio esquisito. Não tem problema. Continuando a leitura. Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Para aí, o que é a unidade da fé? Então você está na igreja, você vai ser ensinado sobre o Evangelho. Você vai ser, na tua mente, ter um conhecimento igual a esse irmão que está do seu lado. E aquele que senta no fundo, está recebendo o Evangelho, está tendo o mesmo conhecimento que você. Quando você olha uma igreja bem ensinada, depois de alguns anos, todos eles têm uma mesma compreensão. Quando fala do Evangelho da graça, está ali na cabeça deles. Vocês estão entendendo? Quando fala da redenção, está ali na cabeça deles. Quando fala da justificação, eles sabem. Quando fala da redenção e libertação total, eles sabem. Quando fala que não há mais condenação, eles sabem. Então, quando a igreja se reúne, é uma coisa linda. Por quê? Porque nós juntos estamos unidos numa mesma fé. Temos o mesmo entendimento. Quando eu olho para você, você crê igual a mim. Não foi eu que insisti. A palavra que fez a obra em mim, faz a obra em você. Uma igreja forte não é a quantidade de pessoas. Uma igreja forte é que tem uma mesma fé, um mesmo objetivo, uma mesma visão, sem obrigar ninguém a fazer nada. Deus fez essa unidade da fé. Então, quando eu olho para você, eu sei que você está crendo como eu. Eu estou há anos trabalhando na sua vida. Se eu estivesse trabalhando com escravidão, você ia estar escravo. Mas se eu trabalhei em você com o Evangelho da Graça, você está livre como eu sou. Vocês estão entendendo? Então, como é que é feita essa obra? Vai ensinando, ensinando. Então, a gente começa a crer igual, entender igual. Então, começa uma força entre nós indestrutível. Por quê? Porque qualquer falsa doutrina que quiser entrar aqui, bate e volta. Nós juntos vamos resistir. Nós juntos. Né? Se chegar qualquer pessoa aqui para você e falar, vamos fazer uma campanha, nós juntos, é com você, mas nós juntos, campanha não. Você entendeu? Você está protegido, você cresceu por dentro. Né? Se vier alguém aqui, vamos supor que um dia eu dê a chance para alguém pregar, vem aqui e começa a falar abobrinha, nós juntos na hora, tchum, está falando abobrinha. Você entende? Porque criou dentro de nós uma unidade, o mesmo conhecimento. É daí que vem a vontade de contribuir, a vontade de doar alguma coisa. A oferta não é você vai ficar rico. Não, quando eu entendo essa unidade, eu entendo. É daí que vem uma contribuição com bom coração. Entende? É daí que eu entendo o valor de participar da igreja, dentro dessa liberdade, unidade da fé. Nós estamos juntos, nos tornamos um no conhecimento. Igreja forte. Igreja forte, né? Aí quando você está lá sozinho, vem alguém do falso evangelho falar qualquer coisa, nós estamos juntos, porque o que você vai falar para ele, nós todos falamos. Nós não somos mais estranhos, né? Então quando a gente canta numa mesma direção. Quando a gente crê numa mesma direção, nada forçado, nada por obrigação, não é? Entende? Tudo por alegria e por liberdade. Nós estamos unidos na fé, com uma mesma cabeça, uma mesma compreensão, um mesmo entendimento, tendo Cristo como nosso cabeça. Ele é a nossa cobertura, Ele é o nosso entendimento. A mente dele foi implantada em nós pelo Evangelho. Continua a leitura. Até que todos, verso 13, cheguemos à unidade da fé lá, e de um pleno conhecimento do Filho de Deus, a uma estatura madura lá, perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que todos juntos sejamos o quê?
crentes maduros, inteligentes, que acreditamos, que enxergamos, que temos uma mesma linguagem, né? Entende? Vamos supor que uma pessoa encontre comigo, eu falei alguma coisa do Evangelho da Graça de Deus. Aí um dia ela encontra com você, você tem a mesma linguagem, ela conversando, fala, nossa, ele está falando o que o pastor Valdir ensinou. Aí encontra com outro, você tem a mesma linguagem, e nós estamos juntos, mesmo separados, com o mesmo entendimento, a mesma compreensão, ligados um no outro. Por isso eu estou muito ligado a você. Você está muito ligado a mim, não fisicamente, no espírito, no conhecimento. Aqueles irmãos queridos que nos acompanham na internet, eles nem sabem. Mas um irmão, essa semana, falou assim, pastor, eu queria ser membro da sua igreja. Só que eu sou aqui do Paraná, eu queria tanto congregar. E eu falei, meu irmão, você já, só desse sentimento que você tem, você já é membro da igreja. Mesmo nunca ter vindo congregar conosco, morando no Paraná, não tendo nenhuma igreja cressomente aí. Se você acompanha os vídeos, tem esse entendimento, está amadurecendo, você faz parte de nós. Você é membro aqui desse ministério, já faz parte de nós. Mesma distância. Agora acompanhe os vídeos, vai acompanhando os vídeos, anote os versos. Você vai ter a mesma compreensão que cada um de nós, mesmo estando longe. A sua igreja vai ser a nossa. Mesma distância. É o aperfeiçoamento, é coisa linda, mesma cabeça, mesma visão, sem imposição nenhuma, sem martelada, sem na marra, sem obrigação, sem julgo, espontaneamente, coração espontâneo. Ai, que gostoso, a igreja é gostoso, né? Estão entendendo? Estamos indo? Vamos ler de novo. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Agora, uma coisa que vai ser expelida do nosso meio, ó. Para que não mais sejamos como meninos agitados, de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o que Paulo mostra aqui? Que existem os crentes meninos agitados, eles não amadurecem, eles não têm unidade de fé, eles não conhecem o Evangelho da Graça de Deus. Então, eles são meninos agitados, levados ao redor por todo o vento de doutrina, eles vêm correndo todos os lugares, né? E eles caem na mão de homens que têm artimanhas e levam eles a engano. Então ele não tem a própria fé, ele não amadureceu no ensino, ele não cresceu no conhecimento. Então se aparecer um cara lá, olha, eu vou dar aqui uma rosa que vai fazer você ficar rico, ele vai correr lá e vai acreditar. Se aparecer outro aqui, olha, eu trouxe aqui um azeite de Israel, vai mudar a tua vida. Ele é um menino agitado, ele não conhece a verdade, ele vai acreditar, porque ele vai falar que aquele homem é homem de Deus. Aí vai aparecer o outro aqui, olha, tem aqui um tijolinho ungido da casa própria, você quer ter uma casa própria? Vem aqui fazer uma campanha aqui. Ele vai, porque ele não tem conhecimento, ele não tem unidade de fé, ele não está amadurecido, ele é um menino agitado, ele é levado ao redor por todo o vento de doutrina, a artimanha de homens que induzem ele ao erro. Pode ver que essas igrejas da televisão estão lotadas. Se você chegar para qualquer um daqueles que estão sentados lá, eles não têm unidade de fé de nada. Eles já acreditaram na água, na rosa, no sal, eles já puseram a mão na cabeça dele, ele já saiu de uma, foi para outra, que o discípulo saiu daqui, abriu uma outra igreja, ele saiu daquela, eles já rodaram todas elas. E tem uma prateleira de coisas oradas e ungidas, não tem unidade de fé para nada. Não entendem nada, estão meninos agitados sendo enganados por essas pessoas, rodando para cá, rodando para lá, e às vezes estão anos. Mas nós estamos firmes no Evangelho, numa unidade de fé. Continuando, olha lá, vou ler de novo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Acredita em qualquer besteira. Por que ele acredita? Porque ele é inexperiente na palavra, ele não foi construído com conhecimento do Evangelho. Ele não tem a mentalidade de Cristo, ele não conhece o Evangelho, ele está preso na velha aliança. Então ele é insatisfeito. Qualquer coisa que falarem para ele que é de Deus, ele vai acreditar, porque ele não tem o Evangelho no conhecimento para provar se é verdade de Deus ou não. Ele está totalmente indefeso de qualquer coisa. Agora olha o que diz: ao redor por todo o vento de doutrina. Aí vai encontrar eles, ó, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem as pessoas a quê? Induzem as pessoas ao erro.
Né? Você acha que uma pessoa que está fazendo campanha do sangue de Jesus na igreja está induzindo alguém à verdade? Não. Está induzindo ao erro. Você acha que uma pessoa que vai dar óleo ungido de Israel para libertar a vida das pessoas, fazendo isso numa igreja, na televisão, está falando a verdade? Está induzindo as pessoas ao erro. Você acha que uma igreja que vende canal de televisão para te aprisionar está levando as pessoas à verdade ou levando as pessoas ao erro? Ao erro, está induzindo ao erro. Artimanha. Artimanha. Artimanha ou não? Artimanha. Então ninguém pode te controlar. Presta atenção, vou falar de novo isso. Toda liderança verdadeira não quer controlar a cabeça das pessoas. Não quer controlar ninguém, não quer tomar o dinheiro de ninguém. Eu tenho que falar assim. Não olha, esses que estão aí, eles ganham mais. Vamos pôr eles aqui como presbítero, diácono. A gente prende eles, são obrigados a dar dizimista. Aí faz a lista dos dizimistas. Os caras são... Você pode ver que nessas igrejas, as principais pessoas são donos de empresa. Vê se tem um pobrezinho lá. São gente que são industriais, gente que tem dinheiro. Então, eles são os maiorais. E eles têm uma lista de dizimistas. Então, esses empresários, essa gente, se não sair o nome na lista, como pode ser um obreiro? Um presbítero, um pastor? Não pode, vai ser vergonha. Então, eles prendem as pessoas, são obrigados. Vê se uma pessoa que vem da favela vai estar ali e vão dar um palestozinho, uma gravata para eles serem um dos oficiais. Não vão sentar do meio para o fundo de preferência. Quem vai dar testemunho? Só quem teve muito dinheiro, quem recebeu a bênção. Vocês estão entendendo? Estão entendendo a sutileza, a artimanha? Então, todo líder ele tem que levar as pessoas ao crescimento espiritual, a essa unidade de fé, falando a verdade. Falando a verdade. Se isso não tiver no coração dele, ele não pode ser um líder. Se no coração dele tiver malícia, como pegar o dinheiro das pessoas, como manter o povo subjugado ao que ele quer, levar as pessoas a votarem em o candidato que vai dar lucro para ele. Se ele tem isso no coração, ele não presta, ele não é líder de Deus, ele não é pastor. Ele não vai largar os 99 e ir atrás de uma perdida, não vai dar prejuízo, deixa se perder, vai dar prejuízo. Ele vai ter que gastar alguma coisa com a perdida, não vai trazer lucro. Está bem definido isso. Guarda isso no seu coração, isso é muito sério que você está ouvindo, faz parte do Evangelho. Agora vamos voltar lá para o texto. Colossenses, capítulo 2, vamos ler 18. De novo, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Culto dos anjos, eles faziam até culto para anjos, lá, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Para aí. Então, o gnosticismo é isso. Vou explicar o que eu já expliquei 1000 vezes. As pessoas querem um Deus emoção, um Deus na carne. Elas querem um Deus que ela sinta coisas para poder acreditar. Então você vê, as pessoas querem sentir calor, arrepio, gritar, tremecer, cair no chão, rodar, e aquele monte de línguas falsas. Eles gostam que põe a mão na cabeça deles para tomar o passe evangélico. Eles querem se apegar nos objetos orados, que nem as cruzinhas da igreja católica, porque eles querem um Deus emoção, sentimento, um Deus que eles toquem. Eles querem que nem a imagem da igreja católica, tocar. Eu quero ver para crer. O Tomé disse, se eu não tocar no seu lado, não ver os feridos, eu não vou acreditar. Eles são tudo Tomé, eles querem tocar, sentir, ver. Por isso que tem cultos que você olha, é só emoção, todo mundo grita, chora. Eles querem cantar músicas que eles choram, é só a vitória, eu quero a vitória. Aí as irmãs começam, você sabe que as irmãs começam, né? Aí eles falam, oh glória, oh glória, oh glória. Não sei se você teve lugar assim, né? Aí no meio desses, aparece aqueles espertos que já aprenderam. Olha, se eu disser que está todo mundo no glória, é só poder, é só vitória. Se aparecer um no meio e dizer que Deus mostrou alguma coisa, eles estão tão dominados por isso que eles...
Olha, Deus mandou dizer, pronto, virou um Deus no meio deles. Virou o profeta. Aí ele começa a praticar isso, começa a controlar a vida de todo mundo baseando nas visões que vêm na cabeça dele. Quem não veio do meio pentecostal talvez não entenda o que eu estou dizendo, mas quem veio sabe. Aí se levanta essas irmãzinhas dizer que revela isso, que revela aquilo, que vê. Deus só fala para elas através de revelação e visão. E um monte de gente que não tem o evangelho, não conhece a verdade, essas pessoas começam a dominar a vida deles. Um pastor, um líder que fala que tem dom de revelação e começa a revelar na igreja algumas coisas e põe a mão na cabeça, Deus me mostra que vai acontecer isso, aquilo, que você vai vencer e tal. Vai começar a vir uma multidão atrás dele, porque a maior parte dos crentes criança que não cresce, eles querem saber futuro. A mulher quer saber se vai casar ou não, se o negócio vai dar certo ou não, se a tristeza vai embora ou não. Ela quer saber dessas coisas e vai lá, ora por mim. O alvo dela é saber se vai acontecer no futuro. Aí surge essa avalanche de profetas revelando que Deus mostrou, Deus falou. E se a liderança pratica isso, vai trazer uma multidão para se prostrar diante deles. E ele vai, com as visões deles, controlar a vida de todas essas pessoas. Ele sempre vê, sempre chega um momento no culto, Deus me revelou. Tem até aquela postura física, aquela coisa que cria um enigma, né? Daí todo mundo olha, Deus vai falar. Rabacandalabashurimicandaei, tem uma pessoa aqui que está angustiada, tem 200 angustiadas. É com você mesmo, aí as irmãs, é comigo, tudo assim. Vai dando glória, irmão, glória, grito lá. Deus manda te dizer, você entrou nesta noite, muda até a voz, né? Você entrou nesta noite angustiado, mas Deus manda te dizer que Ele está te visitando. Receba a visita de Deus, receba os angustiados, tudo. Viraram tudo peru. E Deus está me mostrando uma luz cheia de glória. Ramba canta labassaia. E essa glória está descendo. Aplaude, irmãos. Todo mundo já. Olha o poder. Tudo baboseiro. Imitei igualzinho, né? Imagina se eu fizer essas coisas aqui, eu ia ter uma igreja para 5.000 pessoas. Isso aí enganaria todo mundo, ficaria rico. Esses são os mentirosos, os enganadores que não põem a fé verdadeira no coração de ninguém, que está cheio de visão na cabeça e enganam as pessoas. Essas línguas que eles fazem é tudo coisas do engano, não vem de Deus. Tudo línguas falsas, as revelações que eles têm, mentira, tudo coisa da cabeça deles. Tudo coisa da cabeça deles. Aí, olha lá, vou ler de novo. Ninguém se faça árbitro, não mande na tua vida pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuado algum sem motivo na sua mente carnal. Eles têm uma mente carnal, uma mente que não foi renovada pelo Evangelho. Então a mente dele tem essas visões, imaginações. Ele fala que tudo isso é de Deus e controla a vida de todas as pessoas baseado nessa mente carnal que não produz vida, não produz Evangelho, não produz nada. Vocês estão entendendo? Isso é o gnosticismo, Deus na carne, gritaria, descontrole, revelação, um líder mandando em todo mundo, tendo controle sobre a igreja, e fazendo a cabeça das pessoas, todo mundo debaixo dele, ele é a cobertura apostólica é dele. Não existe cobertura apostólica. Nossa cobertura é Jesus Cristo, Ele é o nosso cabeça, Ele é a nossa cobertura. Homem algum pode ser cobertura de homem. Entende o que eu estou dizendo? Esse negócio de cobertura apostólica não passa de um engano que tem aprisionado muitas pessoas. Estou te falando uma grande verdade hoje aqui nesta manhã. Você lá do YouTube, ouça isso, entenda, receba isso. Estou te falando uma grande verdade. Está construindo esta fé dentro do seu coração. Então vamos ver alguns conselhos. Olha lá, vamos ver alguns conselhos. Primeira carta de Pedro. Vamos para Pedro, nós achamos ele abandonado, né? Ele não teve tanta clareza do Evangelho da Graça, mas umas coisas boas ele viu. Primeira de Pedro, capítulo 5.
Vamos ver uma coisa aqui importante, que Pedro cita do verso 1 até o verso de número 4. 1 de Pedro 5, verso 1 a 4. Acha aí, eu espero, leia e acompanhe comigo. Rogo, pois, aos presbíteros que é entre vós, eu, presbítero, com eles, o presbítero é como se fosse um pastor, e testemunhas dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Olha lá, espontaneamente como Deus quer, não por sórdida ganância, né? Ele só vê as ovelhas o que pode ter de dinheiro e de oferta de dízimo delas, gananciosos, mas de boa vontade, não nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-se modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Olha lá, verso 2 de novo, com calma. Pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, de uma forma espontânea, como Deus quer, é assim que Deus quer. Não por sórdida ganância. Para aí. Hoje em dia, essas igrejas da mídia, elas não são igrejas, elas são empresas e pontos de arrecadação. Pode ver que elas só falam de doutrina de prosperidade, não são igrejas. São pontos de arrecadação, a sorte da ganância. Olha como vivem os líderes principais, eles têm mansões nos Estados Unidos, mansões aqui, ninguém sabe onde o cara mora. Eles vêm no culto, aparece lá, depois ninguém tem acesso a eles, acaba aquilo, eles desaparecem, vocês não sabem que porta eles entraram, eles desaparecem, ninguém tem acesso a eles, deixa aquele monte de obreirinhos lá para barrar as pessoas, ninguém tem acesso, você não sabe onde o cara mora, que vida ele tem, você não sabe de nada da vida dele, qual caso ele tem, você não sabe de nada. Ele aparece ali, dá um show, pede muito dinheiro e desaparece. Você não sabe mais nada da vida dele. Que pastor é esse que só aparece, fala alguma coisa e desaparece e ninguém conhece nada a respeito dele? Pode ver. E todo mundo adora, todo mundo gosta. Chega lá um dia e fala, olha, por favor, eu quero conversar com ele. Não tem jeito, você não vai chegar perto dele nunca. É um estranho. A sorte da ganância. A igreja virou empresa. A igreja virou empresa. Você está entendendo? Entre eles têm as metas entre os pastores. A sua igreja tem 500 membros. Então, uma igreja de 500 membros, você tem que pelo menos uns 30 mil reais ter por mês dessa igreja. É o mínimo. Daí para cima, você tem que sempre aumentar. Então, os pastores que conseguem isso vão ser mandados como benefício para uma igreja maior, porque eles aprenderam a tomar o dinheiro das pessoas. Aqueles que não conseguem vão ser rebaixados para igrejas menores, porque eles não conseguiram a meta financeira daquele mês, que era obrigado a todo mês. Então você vê os pastores se matando, pedindo dinheiro aqui, pedindo dinheiro ali, tem que pagar aluguel, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eles se matam. E todo o dinheiro que entra na igreja some. Aí quebrou uma porta, precisa pintar uma parede. Quem é que vai pagar? Obreiros. Estou precisando de uma oferta especial, tem que pintar a parede, tem que trocar a porta. Aí fala assim, ué, mas todo mundo deu dízimo, todo mundo deu oferta o mês inteiro, e não tem dinheiro para pintar, vai gastar ali 500 reais, não tem 500 reais para pintar a parede ou pintar a porta. Para onde foi o dinheiro? Foi tudo para a sede, para o líder principal. Então é um lugar de arrecadação. Estou te falando coisas aqui que você precisa aprender. Eu sei, eu sei de tudo isso aí, né? Então, precisa de... tem uma família da igreja, a pessoa foi dizimista a vida inteira. Agora ele está com um aluguel atrasado e perdeu o emprego. Ele vem falar com o pastor da igreja, pastor, eu dei dízimo há 5 anos, sem parar. Eu estou com o aluguel atrasado, vou ser despejado. Vamos orar. Vamos orar. Cadê o dinheiro que entrou na igreja? Tem que ajudar esse irmão. Vamos orar. Agora, quando se trata das coisas para pagar a igreja, pede para todo mundo, os obreiros têm que fazer vaquinha e tem que pagar. Para onde foi o dinheiro que entrou todo na igreja? Para a sede,
para o líder principal. Não ficou R$1 guardado para as despesas eventuais da igreja. Sorte da ganância. Sorte da ganância. Sorte da ganância. Meu Deus, só para terminar. Lá. De novo, verso 2. Pastoreai o rebanho de Deus, que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. O que é o dominador? O dominador é aquele líder que quer escravizar as pessoas. Ele tem esse instinto nele. Ele quer dominar as pessoas. Ele quer que todo mundo faça o que ele quer. Ele não está muito preocupado com o crescimento espiritual. Quanto mais ignorante a igreja ficar, melhor. Porque aí vão aceitar muito fácil os desvios da verdade que ele vai promover para o povo. Entende? Então, ele quer dominar. Agora, é fácil para quem fala bem dominar um povo. Criar situações de domínio, mas é fácil demais. Mas o verdadeiro pregador não quer dominar ninguém. O que ele quer que domine a vida da pessoa é compreensão do evangelho da graça de Deus. É conhecer a verdade. É isso que tem que dominar a vida da pessoa, a verdade. Agora, quando ele é um dominador, ele põe o povo em cativeiro, escraviza e não prega a verdadeira verdade do evangelho da graça de Deus. Vocês entendem isso, queridos? Veio para fora um monte de coisa. Você cresceu no entendimento? Então veja como é trabalhoso. A igreja não é showzinho, não é festinha, não é musiquinha. Às vezes as pessoas que querem fazer a obra de Deus não entendem isso. Eles querem falar, vou fazer isso, fazer a obra de Deus, mas nunca amadureceram para fazer a obra de Deus. Tem que amadurecer, ter toda essa visão para Deus te confiar um trabalho nas mãos que vai beneficiar as pessoas. Entende? Não atrapalhar a vida delas, porque muitos ministérios atrapalham a vida das pessoas do que beneficiam a vida das pessoas. Então Paulo fala, ninguém seja um árbitro, ninguém seja um dominador, ninguém domine a tua vida. É isso que o Evangelho da Graça de Deus propõe. Você não ser dominado, não ser explorado, viver uma unidade de fé com conhecimento da verdade. Só quem conhece o Evangelho da Graça tem essa unidade da fé. O demais vive em confusão. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer aquela breve oração. Feche os olhos com sinceridade. Senhor, nós te adoramos. A tua palavra é a verdade, Senhor, e nós nos deliciamos na verdade. Assim queremos pedir que este simples arroz e feijão que foi pregado alcance o fruto maduro, aquelas pessoas que vão receber a palavra, vão ter os olhos do coração iluminados. Vai ser acrescido no espírito delas conhecimento, sabedoria. Alcance essas pessoas, Senhor. Leve esta palavra a todos aqueles chamados segundo o seu propósito. Que de uma forma ou de outra chegue até eles e eles venham ser despertados pela verdade do Evangelho da Graça de Deus. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém.